Olá a todos, sejam bem-vindos ao 5 Minutes Trial. Hoje daremos continuidade à série temática sobre perioperatório, falando sobre o estudo POISE-2, publicado no New England em 2014, que comparou a AS com placebo em perioperatório de cirurgias não cardíacas. O infarto agudo do miocárdio é a complicação vascular mais comum de cirurgias não cardíacas, e a ativação plaquetária, aumentada no pós-operatório, é parte da fisiopatologia. Havia evidências, então, de que o uso do AS era efetivo na prevenção primária e secundária do infarto agudo do miocárdio. No entanto, seu benefício no perioperatório era incerto, considerando que o risco de sangramento aumentava e que os estudos até então realizados eram controversos. Nesse contexto, foi realizado o POISE-2 Trial, um ensaio clínico randomizado, placebo-controlado, multicêntrico, duplo cego. O estudo teve um desenho fatorial 2x2 e também testou o uso da clonidina versus placebo, mas os resultados desse braço estão publicados em outro artigo e não serão comentados nessa apresentação. Foram incluídos pacientes maiores de 45 anos, submetidos a cirurgias intra-hospitalares e que apresentassem doença arterial coronária, AVC, doença arterial periférica ou critérios de alto risco estabelecidos pelos autores. Foram incluídos tanto pacientes que já utilizavam AS previamente, como outros que não utilizavam. Foram excluídos do trabalho pacientes que houvessem feito uso de AS a menos de 72 horas antes da cirurgia, com pressão arterial sistólica abaixo de 105 mm de mercúrio, com frequência cardíaca abaixo de 55 ou BAV avançado sem implante de marca-passo, com ulcera péptica ativa ou sangramento no trato gastrointestinal a menos de 6 semanas, com sangramento intracraniano a menos de 6 meses, com implante de stents convencionais a menos de 6 semanas ou farmacológicos a menos de 1 ano, com necessidade de anticoagulação ou uso de outros antiagregantes plaquetários. Foram randomizados 10.010 pacientes, sendo 5.012 para o grupo placebo e 4.998 para o grupo AS. Do total de pacientes, 5.628 não faziam uso prévio de AS e 4.382 já utilizavam. Os pacientes tinham em média 68 anos, sendo 53% do sexo masculino, 23% com doença coronária, 5% com AVC prévio, 9% com doença arterial periférica, 5% fariam cirurgia vascular e 5% tinham angioplastias prévias. Os pacientes recebiam uma dose de 200 mg de AS ou placebo imediatamente antes da cirurgia e mantinham uma dose de 100 mg por dia por 30 dias no grupo que não utilizava AS e por 7 dias no grupo que já utilizava. O grupo que utilizava AS previamente suspendia o uso até 72 horas antes da cirurgia e voltava a utilizar seu esquema habitual após o 7º dia. Para o desfecho primário, um composto de morte e infarto não fatal em 30 dias, não houve diferença entre os grupos. O resultado manteve-se em todos os subgrupos analisados, inclusive entre pacientes virgens de tratamento com AS e os que já utilizavam. Também não houve diferença para os desfechos secundários de eficácia. Para os desfechos de segurança, houve aumento da taxa de sangramento maior, com aumento do risco absoluto em 0,8%. Em uma análise pós-hoc, foi observado que o aumento do risco concentrava-se nos 5 primeiros dias após a cirurgia. Os resultados do POISE-2 mostraram que o uso rotineiro de AS em perioperatório de cirurgia não cardíaca não conferiu benefício em redução de desfechos cardiovasculares e ainda aumentou o risco de sangramentos maiores. Uma hipótese para explicar os resultados, levantada pelos autores, é de que eventuais infartos de etiologia trombótica que foram prevenidos eram compensados por outros de etiologia desbalanço oferta-consumo, secundário a sangramentos. Vale destacar que cerca de 70% da população não tinha doença coronária, sendo o uso de AS prevenção primária nesses pacientes, contexto em que novas evidências não mostraram benefício. Foram excluídos grupos como pacientes com implante de stents recentes e havia apenas um pequeno percentual de pacientes submetidos a cirurgias vasculares, populações que mais provavelmente se beneficiam do uso de antiagregantes plaquetários. Considerando esse estudo, são feitas as recomendações da última diretriz brasileira de perioperatório de 2018, que sugere a suspensão de AS 7 dias antes do procedimento, em caso de cirurgias não cardíacas, em pacientes com prevenção primária. Para pacientes de prevenção secundária, com base em dados de meta-análise e outros trials menores, a recomendação da diretriz é por manter o AS na maioria dos casos. Em suma, o POISE-2 Trial foi um trial que comparou o uso de AS com placebo em pacientes em perioperatório de cirurgia não cardíaca e foi neutro em relação à morte e infarto não fatal, mas mostrou aumento de sangramentos maiores no grupo que utilizou o AS. Não percam os próximos artigos da série aqui no canal. Até a próxima!